Meus irmãos, boa noite, Paz, Senhor. Noite de bênçãos para vocês nessa noite de sábado, hoje, dia 9/8 de 2025. Que o Senhor venha ministrar essa breve mensagem ao coração dos irmãos. Peço o like de vocês. Quem quiser participar dos projetos de membros e a live nossa, que vai ser segunda-feira, só clicar no botão Seja Membro, assinar, na verdade. E peço desde já que vocês compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. A nossa meditação vai estar no texto de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Uma história bem conhecida, né? Eu não vou nem me prender ao texto, né? Muitos conhecem a história, essa história de Davi e Mefibosete, mas eu acho que poucos conseguem realmente perceber o peso profético desse encontro entre Davi e Mefibosete. Porque essa história toda ela começa com o rei Davi, ele fazendo uma pergunta, né? Ainda há alguém da casa de Saul a quem eu possa usar de bondade por amor a Jonathan, né? Lembrando, Jonathan era o melhor amigo de Davi, Saul era o rei de Israel, pai de Jonathan. E essa pergunta ela veio do próprio coração de Deus, não foi uma pergunta que veio de maneira aleatória do coração de Davi, veio do coração de Deus. E o Senhor ele busca os esquecidos, o Senhor ele busca os rejeitados para restaurar aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia o fim, sabe? E o final dessa história entre Davi e Mefibosete eu vejo como um retrato do Evangelho de Cristo, sabe? Porque era alguém que vivia no esquecimento, era alguém que era marcado por feridas, por traumas, só que foi trazido à mesa real como um filho, como alguém que tinha direito, como alguém que tinha um lugar à mesa, sabe? Reservado para ele. E qual era o cenário? O cenário era o mais difícil possível, né? Voltando para o início. O cenário era um cenário de esquecimento, né? Mefibosete estava em Lodebar, um lugar cujo nome significa sem pasto, terra estéril. Era uma comunidade, né? Hoje chama-se de comunidade, mas aquilo que a gente chamava de favela, né? Era Lodebar, um lugar das pessoas que eram abandonadas, esquecidas. E até pior do que uma favela, porque hoje uma favela, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ainda tem uma estrutura, tem bem ou mal uma UPA, tem uma coisa ou outra. Naquela época, Lodebar era realmente um lugar de abandono, era o símbolo de uma vida que foi paralisada, uma vida sem crescimento, sem esperança, sem nada. E esse cenário de esquecimento fala conosco, porque às vezes nós entramos nesse limbo, nós ficamos à deriva, nós entramos nesse lugar do e aí, Senhor, o que será? O que vai acontecer na minha vida, né? A gente não vê crescimento, não vemos esperança, talvez você não veja nenhuma solução, é uma terra estéril, é uma terra sem pasto, é o Lodebar. Agora, como eu falei, foi uma pergunta que veio do coração de Deus e essa pergunta gerou uma ordem. Davi não se moveu ali por necessidade política. Não. Ele não tinha nada a ganhar trazendo Mefibosete, filho de Jonathan, nada. Se os irmãos pensarem um pouquinho, ele só tinha a perder, porque era comum que quando uma dinastia caísse, uma família de reis, né, fosse deposta, quem assumisse era comum exterminar os descendentes daquele rei. Era comum isso, né? Até mesmo por esse motivo, quando Mefibosete era pequenininho e Davi ele tomou o reino, a palavra vai dizer que a sua ama de leite, a sua babá, deixou ele cair e ele ficou aleijado de ambos os pés. Por conta da correria, né? De fugir do palácio, pensando que algo de pior poderia acontecer justamente, né? Alguma tentativa de eliminar os descendentes de Saul. Então, ele trazer o filho de Saul, o neto de Saul, para dentro da corte dele, seria uma decisão política muito ruim, mas a decisão dele não foi por política, foi por aliança. Ele se lembrou de Jonathan, o seu melhor amigo, alguém que no pior momento da vida de Davi esteve do lado dele, alguém que o ajudou, que o socorreu, alguém que esteve com ele na trincheira, sabe? Deus não nos busca por aquilo que podemos oferecer, até mesmo porque, como Mefibosete, só temos o pior a oferecer, não há nada de bom que possamos oferecer, mas Ele nos busca por causa da aliança feita na cruz. Ele olha para a cruz e essa aliança
faz com que a misericórdia dele nos alcance nos piores momentos, nas piores situações, nos piores lugares, nos Lodebar da vida, né? E quando Mefibosete é chamado, a postura dele, quando ele foi chamado, a palavra vai dizer que ele chega tremendo e temendo ser morto, né? Ele tinha medo de ser morto por conta dessa situação. Os descendentes do antigo rei, né, geralmente eram eliminados. Então, será que ele está me chamando à presença para poder me matar? Eu praticamente só fui eu quem restou da família de Saul. Só eu que restei. Mas o chamado de Davi não era para a morte, não era para a condenação, não era para a destruição, era para a restauração. E quantas vezes, irmãos, chegamos quebrados, necessitados, temendo e tremendo, por conta das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa natureza miserável. E aí Deus, ao invés de... Ele realmente podia agir de juízo, mas ele vem com uma palavra de misericórdia. Ele vem com o seu poder restaurador. E aí Davi devolve todas as terras de Saul para Mefibosete. O que foi perdido por gerações é restaurado em um só dia. Deus pode trazer aquilo que se perdeu há muito tempo. Deus pode em um só dia mudar completamente a sua sorte. Ele não apenas restituiu, mas ele não apenas recebeu as terras, mas ele também recebeu um lugar permanente à mesa do rei. Era um convite. E é o convite que o Senhor faz para nós, um lugar permanente, um convite à comunhão, um convite à honra, um convite à provisão, um convite à presença. Então, como eu falei no início, essa história mostra muito os evangelhos, fala muito de Cristo, que é o Rei que nos chama, mesmo quando estamos em Lodebar. E eu sei que tem muitos irmãos que estão vivendo isso, estão presos em uma situação de dificuldade, esquecidos, feridos, escondidos por conta dos traumas, por conta do passado. Mas assim como Mefibosete, nós chegamos diante de um Deus. Você tem assim se apresentado diante de um Deus sem merecimento nenhum da sua parte, carregando as suas marcas, os seus medos, mas na misericórdia dele, ele está te entregando a herança, o assento à mesa. O mais lindo é que, assim como os pés aleijados de Mefibosete, os pés aleijados dele, Mefibosete, ficaram cobertos pela mesa do rei, as nossas imperfeições, as nossas feridas são cobertas pela graça. Da mesma maneira, não importa o quão longe você foi, o quão esquecido você se sente, o quão quebrado você esteja, se o rei te chamar, para te dar um lugar de honra, de exaltação. Essa não é uma história antiga e bonita, não. É o roteiro que o Senhor está escrevendo na sua vida. Que Deus te abençoe, minha irmã, nessa noite de sábado. Paz do Senhor Jesus.